Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. A liturgia da igreja reúne numa única celebração a figura desses dois apóstolos, de origens tão diferentes, de caminhadas diferentes, mas que no fim de suas vidas foram unidos pelo martírio. Ambos derramaram sangue por amor a Cristo e por amor à igreja. Por isso que a cor litúrgica que o padre usa nos paramentos, a toalha do ambão, é a cor litúrgica vermelha, porque significa o sangue que esses homens derramaram. São Pedro, um pescador de Betsaida, um homem que tinha uma profissão comum na sua época, uma profissão até simples, nós diríamos, um homem que foi chamado por Cristo quando estava pescando, quando estava à beira do lago, e um homem que foi aprendendo, pouco a pouco, a professar a sua fé em Cristo, a acreditar quem de fato era o Cristo. E o evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, é justamente a profissão de fé de Pedro. Quando Jesus leva os apóstolos para Cesareia de Filipe e começa a perguntar para eles quem diziam os homens que ele era, eles começam a responder e depois Jesus dirige a pergunta de forma muito direta. E vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele faz uma profissão de fé e ele diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. A partir dessa profissão de fé, aquele simples pescador de Betsaida é constituído o fundamento da igreja. O primeiro papa da igreja a quem Jesus confiou as chaves do reino dos céus. Essa figura da chave, quando nós olhamos, eu ficava me perguntando, mas por que a figura da chave? Porque no Antigo Testamento e na mentalidade judaica, somente Deus tinha o poder da chave no sentido de abrir e fechar o céu para que derramasse as suas graças. Então, ao dizer que Pedro recebia o poder das chaves, Jesus estava dizendo que Pedro, em primeiro lugar, e depois os apóstolos, tinham a autoridade de dispensar os bens celestes ao povo e ao mundo por meio dos sacramentos. E São Pedro faz essa profissão de fé, que o Evangelho nos coloca. Mas o Evangelho também não esconde as fraquezas e não esconde a negação de Pedro no momento supremo da paixão. Mas sabe o que eu acho mais bonito? Acho que para mim, na figura de São Pedro, o mais bonito é que Pedro é chamado por Jesus, ele vai crescendo na fé, ele faz a profissão de fé, nega Jesus no momento supremo da paixão, quando perguntam a ele se ele era um dos discípulos de Cristo, ele disse que não, ele nega Jesus, mas Jesus não retira a missão de São Pedro. E nós podemos pensar na nossa vida. Nós também podemos ter bons propósitos. Nós também podemos ter boas iniciativas. Nós também nos esforçamos e rezamos para seguir o caminho de Jesus. Mas nós também temos fraquezas. Nós também temos pecados. Nós também, como Pedro, podemos trair Jesus com os nossos pecados. Nós também, como Pedro, podemos ter vergonha de professar a nossa fé em Cristo diante do mundo. Mas se nós estamos arrependidos, se nós voltamos a Jesus e se nós queremos continuar caminhando, ele não retira a nossa missão, assim como ele não retirou a missão de São Pedro. De um lado, São Pedro. De outro lado, São Paulo. De uma origem bem diferente. Originário de Tarso da Cilícia, formado na escola de Gamaliel, que era um grande estudioso, um grande judeu. São Paulo foi criado em Jerusalém, formado por Gamaliel, judeu fervoroso que conhecia a lei, que acreditava que viria o Messias, que começou a perseguir os cristãos, que foi enviado a Damasco, com a autoridade dos mestres da lei e dos sacerdotes, para perseguir os cristãos. E o que acontece no caminho de Damasco? Paulo cai por terra. Detalhe, a Escritura não diz que Paulo caiu do cavalo, não.
Escritura diz que Paulo caiu por terra. Ele poderia estar caminhando, e provavelmente é isso que os estudiosos acreditam. Paulo estava caminhando, viu uma luz, ouviu uma voz, caiu por terra, e ali teve um encontro com Cristo ressuscitado. Um encontro que mudou a vida de São Paulo. Depois ele foi até Damasco, se encontrou com Ananias, foi batizado, recuperou a visão, e ali começou a pregar o evangelho, a formar comunidades cristãs, até derramar o seu sangue por amor a Cristo e por amor à igreja. A segunda leitura de hoje, que é a carta de São Paulo a Timóteo, é o testamento de São Paulo. Ele, percebendo que estava aproximando o fim de sua vida, ele faz um resumo de tudo aquilo que ele viveu. E diante de tudo que ele viveu, desde ser um judeu fervoroso, perseguidor de cristãos, do seu encontro com Cristo ressuscitado, Paulo pôde dizer que em tudo Deus o conduziu e o fortaleceu. Olhando para a figura de São Paulo, um dos ensinamentos que nós podemos ter é que se nós fazemos um encontro verdadeiro com Cristo ressuscitado, como São Paulo fez, a nossa vida toma um novo rumo. A nossa vida tem um novo sentido. Nós não mais colocamos o sentido da nossa vida, nós não mais buscamos o sentido na nossa vida somente naquilo que é material, nas pessoas, naquilo que é bom nesse mundo mais que passa. Não. Nós buscamos e sabemos que o sentido da nossa vida está na caminhada com Cristo ressuscitado. A primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, Pedro estava sendo perseguido junto com outros apóstolos e discípulos, estava preso e a igreja rezava incessantemente por São Pedro. E Deus preservou São Pedro naquele momento da morte, porque sabia que a obra de salvação na igreja ainda dependia da presença física de Pedro. Quando nós olhamos para Pedro, nós olhamos também para a figura do Papa. E a partir dessa primeira leitura, já que nós celebramos também o dia do Papa, nós precisamos rezar pelo nosso Papa. Cremos pela fé que ele é o vigário de Cristo na terra, que ele é o sucessor de Pedro, sucessor dos apóstolos, e precisamos rezar por ele. O Papa, segundo o ensinamento do Concílio Vaticano I, quando o concílio definiu a infalibilidade papal, definiu que o Papa é infalível em matéria de fé e costumes. Então eu sei que alguma atitude do Papa, que algum pronunciamento do Papa pode até nos causar espanto e até uma decepção. Nisso, numa opinião pessoal, numa atitude pessoal, ele não é infalível. E por isso que nós precisamos rezar por ele. Não para que o Papa invente uma doutrina nova, não para que o Papa seja contra a tradição, não. Nós rezamos pelo Papa porque sabemos que ele é o vigário de Cristo, porque cremos que ele é o sucessor de Pedro e para que ele seja fiel à doutrina e à tradição que ele recebeu. Rezemos pelo nosso Papa Francisco. Independente do que ele faça, do que ele fale, ele mesmo se reconhece pecador. Ele mesmo sabe que ele é limitado. Quase todos os pronunciamentos dele, ele termina dizendo: rezem por mim. Então rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, olhando para a figura de São Pedro, reconheçamos que Cristo nos chama como chamou São Pedro. Ele nos confia uma missão, e mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós o negamos, se nós nos arrependemos, temos o propósito de recomeçar, ele não retira a nossa missão. Olhando para a figura de São Paulo, judeu fervoroso, perseguidor de cristãos, mas que a partir do encontro com Cristo ressuscitado, teve uma nova caminhada, um novo sentido, também reconheçamos que se nós tivermos um encontro verdadeiro com Cristo ressuscitado, a nossa vida adquire um novo sentido e uma nova direção. E aqui na celebração da Santa Missa,
a partir da proclamação da palavra, a partir da Eucaristia que estará no nosso altar, nós temos um encontro verdadeiro com Cristo ressuscitado, que concede um novo sentido à nossa vida.